Quando ele trancou a porta e encostou nela em silêncio, eu soube que aquela sessão não terminaria como as outras. As mãos de Ricardo ainda estavam na fechadura, como se tivesse medo de se afastar dela. Eu estava ali, suando do treino, com os músculos cansados, mas foi o silêncio dele que me deixou sem ar. Luís, ele começou, mas não completou. Eu o conhecia havia apenas 4 meses, mas naquele instante pareceu que estávamos prestes a cruzar uma fronteira invisível. Comecei a treinar com ele pouco depois do fim de um relacionamento que me deixou em pedaços. A academia era meu refúgio, um lugar onde eu podia suar, cansar o corpo e tentar esquecer o coração. Ricardo era o treinador mais discreto do local. Exigente, direto, nunca sorria sem motivo. Quando corrigia meus movimentos, mantinha sempre uma distância quase calculada. Mas, nas últimas semanas, isso tinha começado a mudar. Não eram gestos óbvios. Ele continuava profissional. Mas havia algo na maneira como ele demorava para soltar meu braço ao corrigir a postura. Algo nos olhares rápidos quando eu parava para respirar. E naquele dia em particular, ele parecia inquieto. Treinamos em silêncio durante quase 1 hora. Ele não fez nenhuma piada, não me elogiou. Apenas me observava, às vezes mais do que corrigia. Quando sugeri terminar com alongamento, ele assentiu com a cabeça, mas me chamou para a pequena sala no fundo da academia, a que usava para reuniões individuais. Foi ali que ele trancou a porta. Está tudo bem? Perguntei, sentindo o coração acelerar, mas fingindo que era só pelo esforço físico. Ele não respondeu de imediato. Deu 2 passos, apoiou-se na mesa atrás dele e olhou para o chão. Quando levantou o olhar, seus olhos diziam o que sua boca ainda não conseguia. Tem algo que preciso dizer, murmurou, como se cada palavra estivesse sendo arrancada. Eu me aproximei meio passo. Esperava que ele fosse falar de treino, de algum problema de conduta ou talvez um comentário profissional. Mas o que veio foi diferente. Totalmente inesperado. Eu tenho pensado em você. Mais do que deveria. Fiquei parado. A frase me atingiu como se alguém tivesse desligado o mundo ao meu redor. Desde quando? Perguntei, sem conseguir disfarçar o tremor na voz. Desde o 2º mês, talvez antes, respondeu ele. Mas eu lutei contra isso. Porque não era certo. Porque eu sou seu treinador. Porque você merece alguém sem confusão. Você está confuso agora? Perguntei. Não, disse ele, finalmente firme. Não mais. A tensão entre nós era nova, mas não parecia frágil. Era densa, carregada de tudo que nunca foi dito. Não estou dizendo isso esperando algo em troca, continuou ele. Só não quero mais fingir que não sinto. Olhei para ele sem responder. Em vez disso, deixei que o silêncio dissesse que eu também sentia. Nos dias que se seguiram, tudo ficou diferente. Ele voltou ao seu comportamento normal durante os treinos. Mas às vezes me observava como se carregasse um segredo que só nós dois conhecíamos. E eu sentia aquilo em cada fibra do meu corpo. Numa das sessões, ele tocou meu ombro ao ajustar o movimento. Foi breve, técnico, mas quando nossos olhos se encontraram, ele segurou o olhar por tempo demais. Quando ele afastou a mão, havia algo ali, um pedido silencioso por tempo. Ou talvez coragem. Uma semana depois, fui o último cliente do dia. A academia esvaziava lentamente, e ele me chamou para o mesmo escritório. Desta vez, ele não trancou a porta. Queria te agradecer por continuar vindo, disse ele, com um sorriso leve. Você achou que eu não viria mais? Oh! Não sabia o que esperar. Ricardo, falei, com mais firmeza do que esperava, eu não vim aqui para fugir do que sentimos. Ele me olhou, quase surpreso com minha clareza. Depois deu um passo à frente. Não me tocou. Mas a presença dele tão próxima falava por si. Eu não quero misturar as coisas, murmurou. Mas também não quero perder a chance de tentar. Você está me pedindo algo? Estou pedindo de verdade. Se você sentir algo parecido, a gente conversa sobre isso. Com calma. Sem pressa. Assenti. Mas você precisa me prometer algo, continuei. Nada escondido. Nada que vá me deixar tentando adivinhar onde estou. Prometo, ele disse, e pela primeira vez seus olhos pareciam tranquilos. Saí da academia naquele dia com as pernas trêmulas, e não era do treino. Era do que havia começado ali. Não um relacionamento. Ainda não. Mas a coragem de 2 pessoas que, machucadas de formas diferentes, decidiram não fugir. E foi naquela noite que recebi a mensagem dele, queria ter dito mais. Mas estava com medo de estragar tudo. Respondi, você disse o suficiente. O resto a gente constrói devagar. Naquela noite, mesmo sem promessas, mudou a forma como eu o via. Depois daquela conversa, tudo ficou mais silencioso por fora e mais barulhento por dentro. Nos treinos seguintes, Ricardo voltou a ser profissional, mas havia uma calma diferente no jeito como ele me observava. Ele parecia menos preocupado em esconder algo, como se o simples fato de ter falado deixasse espaço para respirar. E, estranhamente, isso me fazia bem. Não houve toques prolongados, não houve olhares insinuantes. Mas o jeito como ele dizia meu nome, agora, soava mais suave. Comecei a reparar que ele sorria com mais frequência, mesmo quando tentava esconder. E quando nossas conversas terminavam, ele demorava um segundo a mais antes de virar de costas. Comecei a entender que o que acontecia entre nós não dependia de gestos grandiosos, mas de constâncias pequenas, quase imperceptíveis. Uma quinta-feira, depois do treino, Ricardo sugeriu irmos até uma cafetaria nas redondezas. Eu aceitei.
Sentamo-nos numa mesa no canto, e ele pediu um café preto. Eu pedi o mesmo. Pela primeira vez em meses, não falamos de treinos, nutrição ou metas. Ele me perguntou como foi minha infância. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Complicada, respondi. Ele não forçou. Apenas acenou com a cabeça e disse, a minha também. E assim, com frases curtas, abrimos as portas que havíamos mantido trancadas por dentro. Falamos sobre pais ausentes, sobre a dificuldade de se mostrar inteiro quando o mundo espera máscaras. Ele contou que o pai dele nunca entendeu quem ele era. Que por anos ele tentou ser o filho exemplar, o mais forte, o mais controlado, mas nunca bastava. Eu revelei que demorei para aceitar o fim do meu último relacionamento, não porque ainda o amava, mas porque sentia vergonha de ter falhado. Ricardo ouviu tudo sem interromper. Quando terminou seu café, disse, acho que a gente não falhou. Só carregou demais por tempo demais. Nos dias que seguiram, não houve declarações. Mas havia sinais. Quando eu chegava na academia, ele já sabia meu humor só pelo jeito como eu colocava minha mochila no chão. Quando eu não conseguia terminar uma série, ele não pressionava. Apenas olhava e dizia, hoje, vamos devagar. E isso bastava para me fazer querer continuar. Numa segunda-feira chuvosa, terminei o treino e ele me convidou para uma caminhada. Na chuva, perguntei. Melhor do que ficar em silêncio sem querer ir embora, respondeu. Caminhamos por quarteirões sem destino. Falamos de sonhos estranhos, de músicas que marcaram fases. Ele me contou que tinha medo de se apegar. Não porque não quero, disse. Mas porque aprendi a esperar que as pessoas vão embora. Eu parei, olhei para ele e disse, eu também aprendi isso. Mas ainda estou aqui. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável. Foi denso, necessário. Ele assentiu, e continuamos andando, lado a lado. A chuva não nos incomodava mais. Na verdade, parecia limpar algo que nem sabíamos que estava sujo. Aos poucos, ele começou a confiar mais. Me contou de um antigo parceiro que o deixou com dúvidas sobre si mesmo. Disse que depois daquilo, se fechou. Que abriu essa academia para tentar recomeçar do zero, mas sem permitir que ninguém ultrapassasse a porta da sua vida pessoal. Eu disse que o entendia, porque também aprendi a esconder o que doía. Mas esconder só adia a dor, ele respondeu. Começamos a trocar mensagens fora do horário de treino. Nada intenso. Às vezes ele mandava uma música. Outras vezes, apenas uma frase, hoje pensei em você quando ouvi isso. E era sempre algo sutil, mas que me fazia sorrir. Não havia urgência. Não havia pressão. Mas havia presença. Naquela noite em que ele me esperou na porta da academia mesmo depois do expediente, percebi que algo estava mudando. Só queria te ver antes de ir, ele disse. E eu respondi, sem pensar, ver você me faz lembrar que estou inteiro. Ele sorriu, abaixou os olhos e disse, você tem me ajudado a não fugir mais. A confiança crescia em silêncio, como as raízes de uma árvore que ninguém vê, mas sustenta tudo. Em um dos treinos, depois de uma série puxada, sentei no chão ofegante. Ele se aproximou, agachou-se ao meu lado e disse, você é mais forte do que pensa. Eu olhei para ele, e percebi que ele não falava do corpo. Falamos mais de medo. Medo de repetir erros, de não ser suficiente, de machucar sem querer. Falamos do desconforto de tentar algo novo quando o velho ainda ecoa. Mas também falamos de vontade. De tentar mesmo assim. E foi nesse espaço, entre o medo e a vontade, que nossa proximidade encontrou morada. Ele nunca precisou me tocar para eu saber que havia cuidado. Era o modo como ele prestava atenção nas minhas palavras. Como lembrava de coisas pequenas, como a minha aversão a barulho ou minha mania de mexer nos dedos quando estou ansioso. E eu percebia os sinais dele também, como ele desviava o olhar quando se emocionava ou como apertava a borda da camisa quando tentava conter palavras. Nossa relação era feita de pausas, de espaços preenchidos por escuta. Não havia necessidade de explicações longas. Um olhar sustentado, um gesto leve, era o suficiente. Era como se os dois, mesmo sem saber, tivessem esperado muito tempo por isso. Por alguém que não pedisse pressa. Que não cobrasse entrega. Mas que ficasse. Certa noite, ao sairmos juntos, ele me disse, você me dá paz. E eu respondi, você me devolve coragem. Não houve mais nada a ser dito. O que nascia entre nós não era paixão cega, nem desejo imediato. Era algo mais raro, um vínculo construído com calma, com cuidado, com verdade. E mesmo sem saber onde daria, nós dois estávamos prontos para continuar caminhando. Um passo por vez. Durante semanas, tudo parecia tranquilo demais para ser real. Havia uma leveza em estar com Ricardo que me fazia esquecer que o mundo lá fora não costumava ser gentil com histórias como a nossa. Treinos, conversas, silêncios compartilhados, tudo fluía. Mas a paz, por mais que a gente queira, às vezes é apenas o intervalo entre as tempestades. Foi numa tarde comum que a primeira rachadura apareceu. Eu estava chegando na academia, mais cedo do que o habitual, quando vi Ricardo parado do lado de fora, falando com alguém. A postura dele era tensa, o corpo inclinado para frente, os braços cruzados. O outro homem gesticulava muito, o rosto firme, a voz abafada pela porta. Quando me aproximei, Ricardo notou minha presença e imediatamente encerrou a conversa. O homem se virou, olhou para mim de cima a baixo, como quem avalia, e saiu sem dizer nada. Ricardo tentou sorrir. Treino puxado hoje? Perguntou, mudando de assunto rapidamente. Mas a pergunta não colava.
Eu já havia visto aquela expressão antes, nos olhos de alguém que preferia engolir verdades do que explicá-las. Durante o treino, ele estava distraído. Errava contagens, corrigia movimentos que nem estavam errados, evitava contato visual. Ao final, quando desligou a música da academia, me chamou para o escritório. Precisamos conversar. Dessa vez, ele não trancou a porta. Ficamos em silêncio por um tempo. Então ele começou. Aquele homem, lá fora, se chama Caio. Ele não é só alguém do passado. Ele quase acabou com minha vida. Não interrompi. Apenas esperei. Trabalhei em outra academia, do outro lado da cidade. Eu era chefe de equipe, cuidava de clientes importantes. Foi onde conheci Caio. Ele era cliente. No começo, tudo foi discreto. Ele deixou claro que não queria nada sério, e eu aceitei. Não por medo, mas porque achei que estava no controle. Ricardo fez uma pausa, respirando fundo. Mas quando ele quis terminar, ficou estranho. Passivo-agressivo. Começou a reclamar do meu profissionalismo, sugerir que eu favorecia alguns clientes. Um dia, sem aviso, ele me denunciou à direção, dizendo que eu o assediava. Disse que me aproveitava da posição de treinador. Meus ombros se retesaram. Eles abriram uma investigação interna, mas não encontraram provas. Ainda assim, minha imagem estava manchada. Os olhares mudaram. Os colegas cochichavam. Então pedi demissão. Peguei o que restava das minhas economias e abri essa academia. Ricardo olhou para mim, pela primeira vez em minutos. Quando você apareceu, eu jurei para mim mesmo que não cometeria os mesmos erros. Que não me envolveria com ninguém de novo. Mas, você foi diferente. Eu não planejei. Eu absorvia tudo em silêncio. Parte de mim queria se levantar, sair, respirar. Outra parte queria acreditar que tudo aquilo era passado. Ele quer algo agora? Perguntei. Disse que queria conversar. Que queria resolver as coisas. Mas não acredito. Ele sempre teve dificuldade em aceitar que algo acabou. Você respondeu? Não mais. Mas ele apareceu aqui. E agora estou com medo. Não de mim, mas de perder o que temos. A sinceridade dele era cortante. Mas a dúvida já havia se infiltrado em mim, mesmo contra minha vontade. Por que você não me contou antes? Porque eu tinha medo de que, ao contar, você olhasse para mim do mesmo jeito que todos os outros olharam. Com dúvida. Com cautela. Levantei-me, caminhei até a janela. Lá fora, a rua seguia indiferente ao que se passava entre nós. Não sou todos os outros, disse, ainda de costas. Mas também não sou imune ao medo. Ele se aproximou, mantendo uma distância respeitosa. Você quer ir embora? Perguntou. Virei lentamente. Quero tempo. Não para fugir. Mas para entender o que isso muda em mim. Ele assentiu. Ou entendo. Nos dias que seguiram, não deixei de ir à academia, mas havia um peso novo entre nós. Ricardo respeitava meu espaço. Não forçava contato. Mas sempre perguntava se eu estava bem, mesmo que com os olhos. Eu respondia com acenos breves, palavras econômicas. Precisava organizar dentro de mim a confusão que aquelas revelações provocaram. Uma semana depois, ele me esperou do lado de fora, depois do treino. Tem uma coisa que você precisa saber. Assenti. Naquela época, eu me culpei. Não por algo que fiz, mas por não ter percebido antes quem Caio era. E, por muito tempo, carreguei a vergonha de ter confiado. Mas com você é diferente. Eu não quero esconder nada. Se tiver algo que precise perguntar, pergunte. Não quero que a dúvida cresça entre a gente. Você já pensou em denunciá-lo por falsa acusação? Sim. Mas desisti. Não queria arrastar isso por mais tempo. Achei que me afastar seria mais seguro. Talvez tenha errado. Olhei para ele. Havia verdade em cada sílaba. Mas ainda assim, era difícil ignorar o fantasma daquilo tudo. Não sei se consigo seguir como se nada tivesse acontecido, disse. Não quero que finja. Só quero que, se decidir ficar, seja porque acredita em mim. Aquelas palavras ecoaram dentro de mim por dias. Não havia promessa de perfeição. Havia disposição de ser real, mesmo com todas as marcas do passado. Na semana seguinte, quando ele entrou na sala de treino e me viu lá, já aquecendo, parou na porta por alguns segundos. Depois sorriu, não um sorriso largo, mas um que dizia, obrigado por não ter ido embora. Aos poucos, começamos a retomar o ritmo. Mas com mais cuidado. Com mais pausa. Começamos a construir algo novo em cima do que quase desabou. Caio não voltou a aparecer. Pelo menos, não fisicamente. Mas sabíamos que ele ainda rondava, como uma lembrança incomoda. E era essa lembrança que nos obrigava a sermos honestos um com o outro. Todos os dias. Eu ainda não sabia se conseguiria confiar completamente. Mas sabia que queria tentar. E naquele momento, tentar já era muito mais do que qualquer coisa que eu havia feito antes. Foi numa noite silenciosa, sem previsão de nada especial, que percebi que já havia tomado minha decisão. Não foi uma epifania, não houve estalos ou soluções repentinas. Apenas o entendimento claro de que eu não queria ir embora. Eu queria ficar. Mesmo com as dúvidas. Mesmo com os riscos. Ricardo nunca tentou me convencer. Depois da nossa conversa, ele recuou, como se me desse espaço para decidir por mim mesmo. E isso, mais do que qualquer outra coisa, mostrou que ele não queria controle.
Queria verdade. Naquela semana, voltei a treinar normalmente. Mas em silêncio. O espaço entre nós era preenchido por gestos contidos, por olhares que buscavam não invadir. No último dia da semana, ao fim do treino, me aproximei dele e disse: quero continuar. Mas de um jeito novo. Ele me olhou com calma, sem se apressar em responder. Novo como? Sem esconder. Sem pressa. Mas também sem medo. Se for para construir algo, que seja com palavras, com limites claros. Não quero ser parte de um segredo. Quero ser parte de você. Ricardo assentiu. Então vamos fazer isso direito. Sem atalhos. Sem expectativas inalcançáveis. E se em algum momento algo incomodar, a gente fala. Antes que vir ruído. E assim começamos a construir. A cada semana, acrescentávamos uma nova camada de conversa. Começamos a sair mais vezes após os treinos. Caminhávamos. Falávamos sobre temas leves, depois sobre assuntos mais densos. Falávamos sobre o que gostávamos, mas também sobre o que evitávamos. E foi assim, no meio dessas conversas, que a confiança foi se tornando funda, quase silenciosa. Ricardo começou a compartilhar coisas que nunca tinha contado. Histórias da juventude, medos antigos, vergonhas que ainda doíam. E eu também. Contei sobre minhas inseguranças, sobre a forma como eu sempre temia ser deixado para trás. E em nenhum momento ele tentou me consolar com clichês. Apenas ouvia. E, às vezes, tocava-me o braço com leveza, como quem diz, eu escutei. Eu não vou embora. Fomos nos acostumando a essa nova forma de estar juntos. Uma relação onde não precisávamos preencher todos os silêncios, nem buscar aprovação a cada gesto. Começamos a descobrir que o afeto também mora na rotina. No chegou bem, no precisa de algo, no lembrei de você quando ouvi isso. Não houve grandes demonstrações. Mas houve constância. E foi nela que eu percebi o quanto ele se empenhava. Um dia, cheguei mais tarde do que o habitual. Ele estava sentado no banco da recepção, esperando. Achei que não vinha, disse. Eu ri. Achei que você fosse se acostumar com minha presença. Ele respondeu, tô tentando não me acostumar. Quero continuar percebendo, mesmo depois. Essas pequenas falas foram moldando um tipo de vínculo que eu não conhecia. Não era movido por urgência. Era feito de cuidado. De disposição. De escolha diária. Claro que havia dias difíceis. Às vezes, eu me sentia inseguro. Às vezes, ele se fechava. Mas nesses dias, aprendemos a perguntar, tem algo errado ou só é um dia ruim? E só isso já nos aproximava. O simples ato de perguntar, de mostrar que se importa, de não deixar a dúvida crescer sozinha. Em uma manhã de sábado, depois de um treino mais leve, Ricardo me chamou para tomar café. Sentamos lado a lado em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo a rua. Então ele disse, não sei onde isso vai dar. Mas sei que, pela primeira vez em anos, quero descobrir com alguém. Eu sorri. Também não sei onde vai dar. Mas eu tô aqui. E isso, por um tempo, era tudo o que precisávamos. As semanas seguiram assim. Havia dias em que quase não nos falávamos fora da academia. Outros em que trocávamos mensagens até tarde. Nunca houve pressão. Nunca houve exigência. E foi isso que me deu segurança. A liberdade de saber que eu podia ser eu, sem performance. Quando Caio apareceu mais uma vez, desta vez apenas por mensagem, Ricardo me mostrou. Ele mandou isso, disse. Não vou responder. Mas achei que você devia saber. Li a mensagem. Era breve. Ambígua. Mas percebi que o importante não era o conteúdo. Era o gesto. O fato de ele ter escolhido dividir. De não esconder. Obrigado por confiar, disse. Ele respondeu apenas, agora é assim. E passou a ser mesmo. Não falávamos sobre ser um casal. Nem sobre rotular. Mas havia presença. Havia cuidado. Havia decisão. E eu sabia, dentro de mim, que isso valia mais que qualquer definição. Foi nesse processo, calmo, firme, atento, que comecei a confiar de verdade. Não só nele, mas em mim mesmo. Na minha capacidade de ficar. De não fugir. De construir algo mesmo sem garantias. E, quando percebi, eu já não esperava por drama. Já não temia o silêncio. Já não contava os dias. Eu apenas vivia. Um passo de cada vez, ao lado de alguém que, como eu, escolheu recomeçar. E, juntos, seguimos. Foram semanas tranquilas. Nem sempre fáceis, mas sinceras. Ricardo e eu nos encontrávamos com frequência, mas sem obrigações. Havia espaço. Havia escuta. Não buscávamos perfeição, apenas presença. A relação ganhava forma em pequenos gestos, no cuidado com os silêncios, na forma como respeitávamos os limites um do outro sem precisar nomeá-los. Certa sexta-feira, precisei me ausentar por alguns dias. Viagem a trabalho. Combinei com ele que voltaria na terça. Se precisar, me chama, disse ele antes de me despedir. Mesmo que não tenha motivo. Sorri. Volto antes de sentir saudade. Quando voltei, a cidade ainda despertava. O céu encoberto deixava o dia mais lento, mas eu quis ir direto para a academia. Entrei sem anunciar. Estava mais cedo que o habitual. Ainda havia poucos alunos. Ricardo não me viu chegar. Estava de costas, ajustando pesos na prateleira. Foi então que reparei na lousa da recepção.
Em letras grandes, escritas com marcador azul. Sem portas trancadas. A partir de hoje, só abertas. Fiquei parado por alguns segundos. A frase parecia simples, mas carregava tudo. Era um gesto. Uma escolha. Um símbolo do que tínhamos vivido e do que ele estava disposto a viver a partir dali. Ricardo se virou, me viu. Não disse nada. Apenas acenou com a cabeça, com um sorriso discreto. Caminhei até ele, e só então falei, vi a lousa. Era para mim? Perguntei. Era para nós, respondeu. Mas também era para mim mesmo. Eu precisava escrever. Colocar para fora. Como uma promessa que se cumpre primeiro na ação, depois nas palavras. Aquele momento não precisou de abraço, de beijo, de cena. Bastou a presença. Estávamos ali, sem esconder nada, sem criar alarde. Era o que queríamos, ser reais, mas em paz. Durante o treino daquele dia, ele continuou profissional. Corrigiu meus movimentos, sugeriu ajustes, como sempre fazia. Mas em cada gesto havia uma nova segurança. Uma clareza que antes só aparecia em instantes roubados. No fim do dia, ele me ofereceu uma carona. Aceitei. No carro, o rádio estava baixo. A cidade passava pelas janelas, mas eu só prestava atenção nas pausas entre uma música e outra. Até que ele disse. Eu nunca imaginei que me sentiria pronto para isso de novo. Para permitir que alguém me conhecesse de verdade. Você está pronto? Perguntei. Não sei se existe isso de estar 100% pronto, respondeu. Mas sei que não quero mais fechar portas. E você foi a primeira pessoa que me fez sentir que abrir uma era seguro. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu observei o modo como ele segurava o volante, firme mas relaxado. Como seus olhos não desviavam do trânsito, mas pareciam mais leves. Não por ausência de medo, mas por presença de escolha. Quando chegamos, ele desligou o carro e me olhou por um instante mais longo. Você não precisa dizer nada agora. Só quero que saiba que, se quiser, esse pode ser o começo de algo com espaço para crescer. Eu respirei fundo. Então vamos crescer, disse. Mas com raiz. Nada depressa. Só verdade. Ele assentiu. E fomos. Nos dias seguintes, mantivemos nossa rotina. Academia, conversas, cafés esporádicos. Mas tudo tinha mudado. Não na forma, ainda éramos discretos, cuidadosos, mas no sentimento. Não havia mais medo de sermos vistos. Havia apenas o desejo de sermos compreendidos. Alguns amigos próximos começaram a perceber. Um colega comentou, você está diferente. Mais calmo. Eu apenas sorri. Não precisava explicar. Ricardo e eu nunca fizemos um anúncio. Nunca dissemos agora somos isso ou aquilo. Mas estávamos juntos. E quem via, entendia. E quem não via, não fazia falta. Numa noite qualquer, caminhando depois do expediente, ele me contou que havia escrito aquela frase na lousa depois de uma sessão de treino solitária. Eu estava aqui sozinho. Olhei ao redor e pensei em tudo que já tive medo de perder. E percebi que esconder não me protegeu. Só me isolou. E agora? Perguntei. Agora eu quero ser encontrado. Não por qualquer um. Mas por quem fique quando sou encontrado. Segurei sua mão com leveza. Não por impulso. Mas por escolha. Nosso novo começo não teve fogos. Teve chão firme. Teve dias comuns. Teve leveza. E essa foi a parte mais bonita. Estarmos ali, mesmo com as marcas, mesmo com as incertezas, e ainda assim escolhermos continuar. As portas estavam abertas. Não só as da academia. Mas as de dentro. E isso bastava. Porque o silêncio entre nós, antes preenchido por receios, agora era abrigo. Não havia urgência. Só vontade de ficar. E ficamos.